Quixeramobim, Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Editorial, Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este programa está sendo transmitido pela FM Líder de São Miguel. São precisamente 11 horas e 35 minutos. Hoje, 10 de novembro, o programa será apresentado por mim, Valdir Rodrigues da Silva. E nesta edição, apresentaremos as seguintes manchetes. CPI da Previdência aprova seu relatório. Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária do Sindicec. Resultado da primeira audiência do Sindicec com o secretário da Saúde, senhor Antônio Eugênio Gomes. E os encaminhamentos da última Assembleia do Sindicec ocorrido no último dia 27. Sindicato em Destaque. Editorial. Escola sem partido. Uma escola a favor da cultura da indiferença. Educadores advertem a falta de espírito crítico e de reflexão que permeia a escola e sociedade gera preconceito e discriminação. Um texto escrito por Moacir Gadotti, 5 de setembro de 2016. Em 1917, o filósofo italiano Antonio Gramsci publicou na revista La Città Futura um artigo de título Os Indiferentes. Ele o abre com uma declaração contundente: viver significa tomar partido. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abulia, parasitismo, covardia, não é vida. Suas palavras são muito atuais se considerarmos essa cultura da indiferença que está sendo pregada por movimentos como a escola sem partido. Nos manuscritos da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire apresenta um quadro explicativo de duas culturas quando fala de uma teoria da ação dialógica e uma teoria da ação antidialógica, que fundamentam, respectivamente, a educação problematizadora e a educação bancária. A primeira leva à humanização e caracteriza-se pela colaboração, pela união, pela organização e pela síntese cultural. A segunda, a manutenção objetiva da opressão e caracteriza-se pela conquista, pela divisão do povo, pela manipulação e pela invasão cultural. Tivemos muitas conquistas nessas últimas décadas, mas não conseguimos construir uma cultura de solidariedade, de companheirismo. Ao contrário, estamos construindo perigosamente uma cultura da delação e ignoramos a necessidade de formação para uma cultura cidadã. E esse projeto está sendo discutido, inclusive alguns estados que já aprovaram. Esse texto ele foi considerado inconstitucional, ou seja, fere os princípios da Constituição, e agora está sendo discutido. Eu não me recordo se de quinta ou sexta-feira se foi aprovado, mas até quarta-feira desta semana ainda não tinha passado ainda pela Câmara Federal. Está sendo discutido. É uma questão polêmica, porque na verdade tem o professor, o educador, ele tem liberdade da cátedra. Isso a Constituição garante, que é a liberdade de ensinar. E a escola, ela não está inerte a essa situação. Então, na verdade, existe aí uns grupos de interesses, na sua maioria interesses individuais, pelo outro lado interesse das corporações, muitas dessas de fora do país, querendo ludibriar, querendo
interferir de forma negativamente no processo de ensino-aprendizagem. E nós, como educadores, como cidadãos, nós não podemos nos omitir desse debate, né? Nós sabemos que atualmente as redes sociais ela tem se tornado um fator determinante. Portanto, você que está me ouvindo agora, participe lá, observe, faça uma pesquisa para saber o que está por trás dessa escola sem partido, né? O que está por trás disso? Observe o que diz o filósofo italiano Gramsci. Viver significa tomar partido. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. A indiferença, a abulia, parasitismo, covardia não é vida, né? Então, é preciso refletir sobre isso daí e para saber quais interesses estão por trás disso tudo. Sindicato em Destaque. O próximo assunto também é um que está em evidência, que é o resultado final da CPI da Previdência, aprovado seu relatório no dia 25 de dezembro do ano passado. A CPI, que investigou a contabilidade da Previdência Social, aprovou por unanimidade nesta data de 25 de outubro de 2017 o relatório do senador Hélio José Prost, do Distrito Federal. Além de apontar a real situação das contas da Previdência e afirmar que o orçamento da Seguridade Social não é deficitário, ou seja, ele não está quebrado, ele não está devendo, como alega o governo. O relatório traz soluções e propostas para o setor. Hélio José afirma que o governo tem sido brando com empresas devedoras, criando mecanismo de isenção fiscal e perdão de dívidas com a Previdência. O relatório sugere ainda a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que impeça o governo de retirar recursos do orçamento da Seguridade Social através da desvinculação das receitas da União do... Então, como os senhores e senhoras puderam acompanhar, né, os principais pontos do relatório da Previdência, né, onde foram apresentados os problemas. Primeiro, estimativas falhas. Segundo, fraudes. Terceiro, desvio de recursos, né? Gastos de interesse do governo, ADRU, que é o desvinculamento de receitas da União, uma parcela significativa dos recursos originalmente destinados ao financiamento da Previdência foi redirecionada. Empresas públicas, além do setor privado, as empresas públicas também têm acúmulo de débitos, que chega aos 500 bi previdenciário, que impacta no sistema. Leniência, o Estado brasileiro é leniente com as empresas devedoras, as quais, por suas vezes, beneficiam-se de uma legislação permissiva. Isenções. Esta semana, já o governo o governo Temer já anunciou um pacote de isenção para empresas. A Refis, que é o parcelamento e o perdão de multas de juros de correção monetária e de encargos legais, tornaram-se algo recorrente. Mesmo em períodos de prosperidade econômica, esta prática tem se tornado uma constante com prejuízo da Seguridade Social. Diferença de tratamentos, legislação que é generosa em conceder o perdão de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos sonegadores da Seguridade, não pode ser rigorosa com o corte de desprezo de benefícios dos miseráveis e dos trabalhadores aposentados e pensionistas. O envelhecimento da população, as projeções do governo levam em conta o envelhecimento da população exagerado, ao passo que considera o crescimento do PIB muito baixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a previsão futura da necessidade de financiamento dos regimes próprios de previdência. As soluções propostas: política de desonerações, apoio às carreiras, tecnologia, legislação, mutirão, combate às fraudes, extinção do refis e as propostas legislativas, né? Então, o relatório aponta que não existe quebradeira no sistema de Seguridade Social
como o governo divulga e como o governo está divulgando, né? O que existe sim são empresas que fraudam, empresas que sonegam e governo que se omite em exigir que os impostos devidos sejam pagos. E não é justo que essa carga, mais uma vez, pesada, onerosa, recaia sobre os ombros dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. E nós não vamos permitir. Então, não adianta nada, né? A gente tem que se manifestar nas redes sociais, cobrando dos deputados, dos senadores votados nos estados, naquele que nós votamos, aquele que continua, no caso, como deputado federal, que está lá porque o presidente quer, porque quer, ainda colocar em votação este ano, né? Para isso ele vai ter que acabar com aquela farsa que foi a intervenção militar lá no Rio de Janeiro, que de acordo com a Constituição, você não pode alterar, você não pode realizar emendas à Constituição quando tiver intervenção no país. Então, é necessário que a gente fique indignado com isso, mas não fique só com a gente, que a gente coloque, que exponha isso nas redes sociais, que mande e-mail para o Congresso Nacional dizendo que é contra, que primeiro faça isso, depois que os devedores pagarem, e não são poucos, e não são muitos, que acabar com essas benécias, porque o que se ouve é críticas ao Bolsa Família, mas pouco se fala da Bolsa Empresários. Ué, e tem Bolsa Empresário? Tem, foi o que eu acabei de citar aqui, né? O que é as isenções, leniência? O que é essa questão do refis? Bolsa Empresário. E é 10 vezes maior do que a Bolsa Família, e pouco se critica. Então, é necessário refazer essas contas. O Dr. Valdeci tem uma matéria que foi publicada recentemente no seu blog, né, falando exatamente sobre essa questão de recursos, né, que são desviados. Não, que existem recursos que são desviados e existem recursos que são sonegados. E no Brasil é enorme a sonegação, né? Então, é necessário que essas empresas paguem, que o governo cobre, para só depois essa questão da dívida pública, que consome quase 50% do orçamento, tem que ser revisto. Depois que rever isso aí tudinho, depois que começar a cobrar das empresas que estão devendo, depois dessa questão todinha que aperfeiçoar o sistema de recolhimento, depois disso tudo, prestar conta e ver que está assim, aí então nós vamos rever a questão previdenciária e colocar para a opinião pública do trabalhador decidir, né, se isso for, que não é o caso, porque o relatório provou o contrário. Ontem nós tivemos uma audiência com o secretário da Saúde do município de Xerambim, o senhor Antônio Eugênio Gomes, né? E nos pontos que foram debatidos, que nós havíamos, né, já protocolado no primeiro dia útil desse mês, né, em que ele assumiu a pasta, nós enviamos ofícios solicitando o reajuste do piso dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias, né? Essa lei foi aprovada recentemente, foi derrubado os vetos do Temer na lei que reajusta o piso nacional dos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde. Nós sabemos que esse recurso só vai ser creditado nas contas do município a partir de janeiro de 2019. Mas como tem o recesso parlamentar, a nossa proposta é que seja enviado ainda este ano esse projeto de reajuste, mas com efeitos financeiros a partir de janeiro de 2019. Por quê? Porque a Câmara só retorna lá para fevereiro. E como é que fica a situação, né? Tendo em vista que esse PIS de 2014, ele já faz muito tempo que não tem nenhum tipo de reajuste. E em entendimento com o secretário, estava com uma representação dos agentes comunitários
agente de endemias, e o secretário também ele apresentou estar de acordo, apenas ver umas questões técnicas com o Procurador-Geral, ficou para na semana seguinte, essa semana ou na próxima semana, para a gente sentar para ver essas questões pormenores, acerca, porque ele está inseguro, e se o recurso não for creditado e tal, mas a lei diz que é a partir do mês de janeiro, ele só vai pagar a partir que esses recursos forem creditados. O outro assunto é a questão da insalubridade, que foi aprovado no ano passado, já está com mais de um ano, e até hoje esta lei ainda não foi implementada, dava um prazo de 60 dias para ser feito um novo laudo, e até hoje esse laudo não foi concluído, e se sabe onde é que ele está. Ora, está com o Procurador-Geral, e ele disse que está assumindo agora, e ficou também para ser discutido no próximo ponto. E a outra situação é a situação dos motoristas do Hospital Regional, Dr. Pontes Neto, que também ficou para a gente ver no segundo momento em relação à questão das escalas, que a gente vai discutir no momento oportuno, né? Então, esses eram os 3 pontos da pauta com o secretário municipal de saúde. Passando para o ponto seguinte, que seria a questão do edital, né, edital de convocação. Temos aqui uma frase de Dom Helder: quando dou comida aos pobres, me chamo de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamo de comunista. Dom Helder Câmara. Edital de convocação. Assembleia Geral Extraordinária aprovada pelo plenário no dia 27 de outubro do ano em curso. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDSEC, vem através de seu representante legal, com base na legislação em vigor do seu estatuto social, convocar os servidores, filiados, ativos e inativos, aposentados e pensionistas, para se fazer presente à Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá no dia 24 de novembro de 2018, às 8 horas da manhã, primeira convocação, observado o número de presentes em segunda convocação, às 8h30, no auditório do SINDSEC, situado na Rua Dias Ferreira, 103, Centro, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: avaliar a manutenção do estado de mobilização e assuntos gerais. Eu vou só fazer aqui uma síntese dos encaminhamentos da nossa última assembleia, ocorrida no dia 27 do mês passado. Foi aprovado a solicitação do bloqueio de contas da prefeitura por conta dos recorrentes atrasos salariais, né? Foi aprovado por unanimidade, nós já enviamos ao Ministério Público, né? E já está surtindo efeito, né? Que hoje, dia 10, né, todas as secretarias, inclusive o QUIPREV, exceto os 40% da educação, né, os excluídos, né, infelizmente, não saiu, e o gerenciamento da saúde. Viu, Bandeira? Todos os demais, algumas pequenas secretarias fizeram o pagamento no final do mês, né, e educação e uma boa parte, aliás, os que faltavam receber, né, estão hoje recebendo, né? Todos, inclusive que prévio, exceto os 40% da educação e gerenciamento em saúde, né? Então, graças a Deus, né, o ideal era que tivesse pago 100%, né? A próxima semana a gente vai ver essa questão aí com o setor de finanças da prefeitura, a questão dos 40%. E nós sabemos que o recurso do mês de outubro foi um pouco mais de 4 milhões de reais, né? E que já foi acreditado já uma primeira parcela de mais de 1 milhão, né? E por que é que não foi pago ainda os 40% da educação, né? E o gerenciamento de saúde, né, que também não foi pago. O gerenciamento de saúde e policlínica, eu tenho outro que não me recordo aqui, exclusivo da Secretaria da Saúde, receberam o pagamento do mês de setembro no dia 31 de outubro.
né? Então, foi aprovado e nós enviamos a questão da solicitação de bloqueio. Outra questão é em relação à questão da jornada de atividade desta classe, de 1/3, que até hoje não foi implementada em Quixeramobim. Praticamente existem 2 pontos da Lei 11.738 que não foi cumprido ainda pela administração, nem pela anteriores, né, Edmilson Cirido, nem pelo atual, que é a questão da jornada de 1/3 para planejamento e a questão do piso ser extensivo aos professores aposentados e pensionistas. Outro ponto, ratificar a ação judicial coletiva que para garantir do FGTS para os servidores que têm esse direito. Participamos também, foi votado e aprovado a caminhada em prol da democracia. A Assembleia, outra Assembleia, que essa que eu divulguei ainda há pouco, para o dia 24 de novembro. E a questão da licença-prêmio, né, que está parado, para a administração passada pediu para refazer os cálculos. Essa agora também disse que estava pensando, mas até hoje nada. Então, se não for definido imediatamente, nós vamos entrar com uma ação coletiva. Isso daqui é específico para os professores, certo? Então, a questão dos informes eu já passei, que é a questão dos pagamentos, que seria já nos sindicais. Edileia ligou ontem para saber do precatório do Fundef, daqueles um pouco mais de 100 milhões de reais, né, aqui do município de Quixeramobim, e foi informado que foi dada entrada no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, no dia 28 de setembro, que de lá vai para o Supremo Tribunal Federal, né, que é quando chega, quando se diz que está em terceira instância e que não cabe mais recurso depois de deferida a sentença. E nós não temos dúvida de que nós vamos ganhar, porque vários municípios ganharam, tá certo? E também não temos dúvida também que desse recurso, né, 60% deles irão para o bolso dos seus legítimos donos, que são os professores, que na época deixaram de receber esse recurso. E nós vamos também sentar com a administração para ver a questão dos 40%. Né? Portanto, a TCU, fugindo da sua responsabilidade constitucional, está querendo interferir, querendo achar que não, que esse dinheiro não deve ir para professor, mas houve uma audiência do TCE no mês de outubro, que a Edileia participou, e lá foi ratificado, né, foi feito um grande debate sobre o tema, e que a partir desse daí, que já existia quase, digamos, um consenso, né, dessa orientação do TCU, mas o TCU não tem competência jurídica para legislar, tá certo? Então, aí ele compete cumprir a Constituição, tá certo? Então, nesse caso aí, esse dinheiro pertence aos professores e é ele que nós vamos atrás. E o doutor Valdeci já foi instruído por este sindicato para, quando esse recurso chegar aqui em Quixeramobim, se solicitar de imediato o bloqueio dele para sentar com a gestão, para negociar como é que esse dinheiro vai para o bolso dos seus donos. Então, pagamento da educação e da auxiliar de prestação. Se quadra naquilo que eu já falei, dos 40%. Né? Quem que recebe os 40%? São os serviços prestados que trabalham nos auxiliares, são porteiro, vigia da área da educação, são a questão dos monitores, né? Aquelas pessoas que normalmente são os que ganham menos, que estão nesse bloco de 40%. A questão dos monitores, que é uma situação emblemática, que fizeram a seleção para professor, passaram no concurso super difícil e agora estão lotados como monitores. A nossa parte, enquanto sindicato, nós estamos fazendo, denunciamos isso daí ao Ministério Público, né? A questão dos selecionados, né? O processo está tramitando,
né? E já saíram alguns editais, mas só da educação, e nem todos foram convocados ainda. Tem muitos candidatos na condição de aprovado da seleção que não estão trabalhando, em detrimento de outros que chegam, denúncia até a este sindicato, que estão trabalhando com a classificação superior, né, à dos candidatos que não estão trabalhando ou que foram reprovados, né? Tem a situação também dos aprovados do concurso 2014, que já começou a sair algumas decisões, e como eu já falei anteriormente, é só questão de tempo, porque quem passa em concurso público dentro do número de vaga tem direito sim à posse. E que diz isso não é o presidente do sindicato, quem diz isso é a Constituição Federal, que foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, fica para outra semana essa questão do pagamento dos 40%, né, e do gerenciamento em saúde. Com isso, nós encerramos o programa de hoje, agradecendo pela audiência e convidando todos para estarmos juntos da cidade no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde.